Olá amigos, meu nome é Adão Real Pereira dos Santos, eu sou do Instituto Justiça Fiscal e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre tributação, sobre o sistema tributário brasileiro, suas características. O Instituto Justiça Fiscal, juntamente com um conjunto de mais de 70 entidades dos movimentos sociais, está promovendo a campanha Tributários Super Ricos, que é um conjunto de medidas que visa apresentar uma solução para o problema que estamos enfrentando hoje no Brasil. Mas antes, eu gostaria de pontuar algumas questões sobre a tributação. Tributo serve para financiar bens públicos, políticas públicas. Bens públicos servem para dar concretude a direitos sociais. Portanto, quanto mais direitos temos ou queremos ter, mais bens públicos necessitamos e, consequentemente, mais tributos teremos. Um estado de bem-estar social se caracteriza por ser um estado que provê bem-estar social de forma universal à população, à sociedade, e, consequentemente, terá mais bens públicos para isso e mais carga tributária. O estado de bem-estar social combina com cargas tributárias mais elevadas. Ao contrário, o estado mínimo vai combinar com cargas tributárias mais reduzidas ou reduzidas. O contrário de bens públicos são bens privados. O bem privado ele é financiado por preços e se motiva, tem motivação na viabilidade econômica, ou seja, no lucro, na capacidade de produzir lucros. Quanto mais bens públicos eu tenho, mais Estado, menos espaço terei para mercado ou para bens privados. O contrário também é verdadeiro. Na medida que eu reduzo o Estado, eu amplio o espaço para a geração ou produção de lucros. Bom, portanto, carga tributária de um país depende da expectativa de Estado ou de sociedade ou de direitos que a sociedade tem. Muito se diz por aí que a carga tributária brasileira é muito alta e é importante que a gente trate desse ponto, né? A carga tributária brasileira é 33% do PIB, tem se mantido em torno de 33% do PIB. Comparando-se com os países que compõem a OCDE, a nossa carga tributária ela fica abaixo da média daqueles países, que é em torno de 34,2%, 34,3%. Muitos dos países da OCDE, com cargas tributárias mais elevadas, foram exatamente aqueles países que serviram de inspiração para os nossos constituintes quando foram firmadas as bases para a construção do nosso estado de bem-estar ou do nosso estado social. E aqueles países estão todos com cargas tributárias superiores a 40% hoje. A nossa carga tributária, repito, está lá na faixa dos 33% do PIB, abaixo da média da OCDE. Alguns discursos ou algumas narrativas que tem por aí dizem que a carga tributária brasileira de 33% do PIB deveria promover políticas públicas do mesmo nível de outros países com carga tributária semelhante, o que é uma grande falácia, porque não dá para comparar simplesmente um percentual do PIB. Eu tenho que saber qual é o PIB de cada país, mas principalmente eu tenho que conseguir comparar a carga tributária relativamente à população de cada país. A capacidade para promover políticas públicas, ela se dá pelo volume de arrecadação per capita. O que o Estado dispõe de recursos para investir em cada cidadão. O Brasil, com uma carga tributária de 33% do PIB, consegue aproximadamente $3.000 por cidadão, por ano. É isso que se transforma em SUS, é isso que se transforma em educação pública, é isso que se transforma em pavimentação de ruas, em saneamento básico, em infraestrutura, tudo. Todo o Estado ele acaba sendo financiado, na verdade, com $3.000. O Estado se financia com aproximadamente $3.000 por cidadão por ano. É isso que ele consegue devolver em políticas públicas. Quando se compara o Brasil com algum outro país com carga tributária semelhante, e podemos pegar o Reino Unido como referência,
O Reino Unido tem uma carga tributária de aproximadamente 34% do PIB. Só que lá, esta carga tributária produz aproximadamente 13 mil dólares de recursos por cidadão. Ou seja, são quase 5 vezes mais recursos que o Brasil consegue. Então, a comparação seria mais ou menos essa. 33% no país, no Brasil, produz 5 vezes ou quase 5 vezes menos recursos que a mesma carga tributária produz no Reino Unido, porque a população do Reino Unido é muito inferior à do Brasil. Outro ponto extremamente relevante, antes da gente entrar na questão central, que é como tributar os super ricos, é a característica central do nosso sistema tributário de ser um sistema tributário altamente regressivo. De novo, diferentemente daqueles países que foram as nossas referências, ou foram as referências dos nossos constituintes em 1988, a nossa carga tributária ela incide muito mais sobre o consumo. Ela é composta basicamente ou predominantemente por tributos de incidência indireta, aquele tributo que vai para o preço do produto. E muito pouco sobre renda e muito pouco sobre patrimônio. Diferente daqueles países, ou os países da OCDE, de uma forma geral, cuja tributação sobre o consumo é menor, a tributação sobre renda que é predominante, a tributação sobre patrimônio é bastante relevante também. Com isso, sendo um sistema tributário regressivo, ou que incide mais sobre o consumo, esse sistema acaba afetando ou pesando mais sobre os mais pobres e muito menos sobre os mais ricos, porque os pobres acabam tendo que usar toda a sua renda no consumo, diferentemente das classes com maior capacidade econômica. E esse tipo de sistema tributário acaba promovendo, ampliando a desigualdade social, ou promovendo maior concentração de renda e riqueza. Esta é a característica do sistema tributário brasileiro, né? Já comprovada cientificamente, enfim, tem muitos estudos que demonstram isso. Para que a gente corrija essas distorções, nós deveríamos reduzir a tributação sobre o consumo, mas ampliar a tributação sobre renda e patrimônio. Bom, chegamos em 2020 numa gravíssima crise. É uma crise internacional, mas no Brasil é uma crise que se potencializou, a crise sanitária da Covid, ela se potencializou porque estávamos num processo de crise econômica bastante aprofundado, bastante profunda. Essa crise econômica no Brasil, ela estava acompanhada de um processo de redução do tamanho do Estado, que começa lá em 2016 com o congelamento dos gastos sociais. Aí depois os gastos primários, né, o congelamento, a emenda constitucional 95, que congela, né, ou o congelamento, na verdade, significa uma redução no longo prazo dos gastos primários. Depois vem uma reforma trabalhista, depois vem reforma previdenciária, depois vem o projeto de reforma administrativa e as reformas tributárias. Todos esses projetos estão num único contexto, que é o contexto de redução acelerada da participação do Estado, ou seja, retirar o Estado, reduzir o tamanho do Estado. Já vimos lá no início dessa minha fala que a redução do Estado significa uma ampliação do outro lado, ampliação de mercado. O fato é que em 2020, com a chegada da pandemia, o Estado se tornou o centro da solução para o problema. É inequívoco hoje, e todos os setores, todas as pessoas acabam concordando que a solução passa sim pelas políticas públicas. Nós precisamos investir mais recursos na saúde pública, precisamos garantir renda para as pessoas poderem se proteger, precisamos garantir renda para que os pequenos negócios sobrevivam. O momento exige uma presença muito forte do Estado. Mas no mesmo período em que o Estado passa a ficar mais desfinanciado, porque a economia está em queda. Ou seja, nós temos uma queda da atividade econômica que reduz a arrecadação. Bom, mas tem um elemento extremamente importante que precisamos pontuar, que é, neste momento de crise profunda, tanto econômica quanto sanitária, tem um setor que não sofre com a crise. Uma pesquisa da Oxfam, muito recente, revelou que os 42 bilionários brasileiros, nos primeiros 5 meses de pandemia, conseguiram ampliar a sua riqueza em mais de 170 bilhões.
Esse valor é superior a todo o orçamento do SUS. Somente 42 pessoas tiveram uma ampliação de riqueza num valor superior a todo o orçamento previsto para o SUS em 2020. Bom, esta situação ela nos escancara uma realidade que já existia no país, mas que agora ela ficou muito, muito evidente. A realidade da profunda concentração de renda e riqueza que anda junto, lado a lado, com o aumento da população pobre e miserável no país. Ou seja, a desigualdade social ela se aprofunda em períodos de crise. Se já era importante a ampliação da tributação sobre os setores mais ricos, com maior capacidade econômica, agora se tornou absolutamente necessário e imprescindível. A campanha tributária dos super ricos apresenta um conjunto de propostas para cumprir esta função. Para tributar os super ricos hoje, politicamente, realmente é um processo muito difícil, do ponto de vista político, sabemos, porque envolve questões redistributivas do país. Mas tecnicamente é muito simples. Basta corrigir algumas distorções históricas da legislação tributária. A primeira delas, e talvez a mais grave, é a isenção dos lucros e dividendos distribuídos às pessoas físicas. Desde 1995, as grandes rendas recebidas pelas pessoas físicas, que são decorrentes de lucro e dividendo, passaram a ser isentas do imposto de renda. Se a gente revogar esta isenção, que existe desde 1995, e se a gente corrigir a tabela de incidência do imposto de renda da pessoa física, para que ele desonere os trabalhadores de rendas mais baixas e passe a onerar com alíquotas mais elevadas, chegando a 45% para altas rendas, incluindo todas as rendas na mesma base, será possível arrecadar aproximadamente 160 bilhões de reais por ano. Uma medida praticamente, do ponto de vista legislativo, muito simples. É uma revogação de 2 artigos de uma lei de 1995. 160 bilhões a mais de arrecadação dobra o orçamento da saúde, né? Dobra. O orçamento da saúde de 2020, como eu já falei, era 162 bilhões aproximadamente. Outra medida extremamente importante é implementar de vez a previsão constitucional da criação do imposto sobre grandes fortunas. O Brasil é um país que tem grandes fortunas, sim, né? Embora sejam muito poucas pessoas que detenham grandes fortunas, é um país que tem grandes fortunas passíveis de serem tributadas. Então, 2 medidas, corrigir distorções históricas do imposto de renda e implementar o imposto sobre grandes fortunas, já aumentaria a arrecadação, ou já criaria fontes de arrecadação de aproximadamente 200 bilhões. Depois, aumentar o financiamento da Seguridade Social, incidindo com alíquotas maiores sobre os lucros do setor financeiro e os lucros do setor extrativo mineral, já permitem também, juntamente com a criação de uma contribuição social sobre altas rendas, que vai incidir somente sobre parcelas de renda superiores a 720 mil reais por ano de pessoas físicas, essas 4 fontes de tributação permitem aumentar a arrecadação em aproximadamente 300 bilhões, atingindo apenas 0,3% da população. Isso nos permitiria modificar as relações distributivas com os estados e municípios, ou seja, poderíamos propor, e estamos propondo na nossa campanha, que se modifique as regras de repartição de receitas de renda e de grandes fortunas com estados e municípios, permitiria os estados e municípios terem um acréscimo de arrecadação de receitas de 84 bilhões para os estados e em torno de 53 bilhões para os municípios. Um conjunto pequeno de medidas de alterações legislativas, de fácil implementação legislativa, de dificílima implementação política, resolveria em grande parte os problemas que estamos enfrentando hoje. Ou seja, fortalecer o Estado passou a ser uma necessidade. Precisamos fortalecer o Estado. As pessoas precisam se proteger ou proteger suas vidas. E para isso elas precisam de renda. Os trabalhadores de baixas rendas precisam ser desonerados. E as pequenas empresas precisam ser desoneradas.
Para isto, bastaria que a gente implementasse esse conjunto de medidas que atingiria um conjunto muito pequeno da população e que não deixaria de frequentar o clube dos super ricos. Ou seja, tributando os super ricos, eles não deixarão de ser super ricos. E permitiria que a gente conseguisse sair desta crise de uma forma estruturada, não de uma forma desestruturada. A solução para a saída da crise é no nosso ponto de vista, desse conjunto de entidades que participam dessa campanha, é a interrupção deste processo ou desse ciclo de reformas que reduzem o papel do Estado e a retomada da construção do Estado de bem-estar social, iniciado em 1988. Bom, espero ter passado a vocês uma visão, assim, claro, muito superficial ou muito panorâmica da questão tributária e principalmente a necessidade que temos hoje de mobilizar a sociedade no sentido de construir uma alternativa que nos coloque de novo no curso da construção de um Estado que atenda os direitos sociais e que garanta a construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. Obrigado.